no capítulo 3. O versículo é o 21. O título da mensagem é: Eu preciso me lembrar. Os irmãos podem repetir comigo o título da mensagem? Eu preciso me lembrar. É necessário que nos lembremos de uma coisa nessa noite. Qual o título da mensagem? Eu preciso me lembrar. Eu preciso me lembrar. É necessário. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Apenas acompanhe a leitura. E depois os irmãos repitam na sua tradução aí. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em outra tradução, diz assim: disso me recordarei no meu coração. Por isso, tenho esperança. Os irmãos. Disso me recordarei no meu coração, porque isso tenho esperança. Mais forte. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Vibrante agora. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, através da palavra lida, fala aos nossos corações de uma maneira simples e direta. Queremos te pedir nessa hora, em nome de Jesus, atinge o teu alvo nessa noite, Senhor. Aquele coração que está nesse momento se dilatando para receber a tua palavra, que já se deleitou na programação do culto dessa noite. Fala, Pai querido, nesses próximos minutos, aquilo que tu tens falado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus nesse versículo, numa linguagem atual, na Bíblia contemporânea: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que coisa linda quando a gente para se lembrar de algo que nos impulsiona a continuar a caminhada. Quando a gente para dar ouvidos à voz de alguém que pode nos motivar. São muitos os momentos de nossa vida em que nos sentimos entristecidos. Quem falou essa palavra aqui era nada menos do que um profeta de Deus. O cargo do homem que proferiu essas palavras era um cargo muito importante. Ele recebia de Deus e tinha a obrigação de falar com o povo. Ele era um obreiro. Ele era alguém chamado por Deus. Mas quem conhece a Bíblia Sagrada e quem medita nela sabe que Jeremias escreveu esse livro de Lamentações com 5 capítulos, porque ele se achava naqueles momentos um homem fracassado para aquilo que ele havia sido chamado para fazer. Ele deveria pregar para o povo, para que o povo não fosse para o exílio. Não deu certo, talvez foi a vontade de Deus assim, mas ele achou que não funcionou. Em alguns momentos ele se mostrou depressivo. Ele pregava e dizia para o povo que o povo deveria se consertar, para que o povo não fosse levado escravo para o exílio. E nesse capítulo 3, eu hoje meditando na minha casa à tarde, mais uma vez nesse texto, eu li aqui palavras que me deixaram assim entristecidos demais, pela profissão do homem que falou essas palavras. E ele diz assim no capítulo 3, no início aqui, em suas palavras: eu sou um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou a me fazer andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas.
Fez-me como urso à espreita e um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco, me pôs ao alvo a flecha, fez-me que entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto e fel. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu de cinzas, afastou a paz da minha alma, e esqueci-me o que é felicidade. Qualquer um que lê esse texto aqui, não precisa ser psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, para entender que esse homem estava num momento depressivo da sua vida. Passava aqui por um problema que podemos chamar, como nos dias de hoje, síndrome do pânico. Alguém que não tinha prazer naquilo que fazia, que havia sido chamado para fazer. Lembra vocês que nós não estamos falando de alguém que seja um qualquer na Bíblia Sagrada. Aqui está um profeta de Deus, um homem de Deus que foi escolhido para levar a palavra para o povo, para que eles se consertassem e não fossem levados cativos. Tido e havido aqui no meio teológico, nos estudiosos, eles falam assim, como um profeta fracassado, e é chamado por todos como o profeta chorão. Será que a nossa vida tem sido boa realmente? Será que o pastor que pastoreava antes de pastor Pedro e pastor Paulo estarem aqui, pastor Heber, será que ele tinha uma vida boa, tranquila, bem sucedida em todo o tempo, e que caminhava conduzindo suas ovelhas? Será que se eram felizes os momentos em que ele passava no púlpito pregando ou na rua visitando? Será que a vida de pastor Pedro e pastor Paulo tem sido fácil? Será que se esses homens parassem para escrever um livro de lamentações de sua vida, eles escreveriam talvez 5 capítulos? Ou seriam mais? É muito bonito nós falarmos que no dia do pastor nós vamos honrá-lo, e nos outros dias. No dia do pastor nós vamos abraçá-lo, e nos outros dias. No dia do pastor nós vamos fazer para ele um café da manhã, vamos dar-lhe um presente, nós vamos fazer para ele coisas que vão marcar na sua vida, vão deixá-lo feliz naquele momento. No dia do pastor nós vamos nos mostrar ovelhas obedientes, mudas, caladas, diligentes. No dia do pastor. E de repente a gente encontra um homem de Deus dentro da Bíblia Sagrada, que tem o seu livro aqui, marcado, incluído, sagrado, sacramentado, um sacerdócio santo, momentos para nós meditarmos na palavra de alguém que foi chamado, assim como esses homens foram. E ele derrama aqui todo o seu lamento. Num dado momento eu olho para isso aqui e falo assim: meu Deus, eu tenho chamado para ser pastor, mas eu quero isso para a minha vida? É isso que eu quero para a minha vida? Eu quero te dizer nessa noite, Deus não tem chamado só para mim aqui. Deus tem chamado para você que está me ouvindo nessa noite. Ah, mas eu não quero ser pastor, irmão Bruno. Não importa. Deus está te chamando, vai adiante. Coloque-se à disposição da obra. Mas prepare-se para passar por momentos deditosos na tua vida. Mas eu não quero entristecer o teu coração nessa noite. Não, o irmão Bruno não veio aqui ficar se lamentando ou trazer uma palavra que vai te deixar triste, acabrunhado, e você vai sair daqui esmorecido, sem querer voltar, ou então quando for orar antes de dormir, chorar e se lembrar de coisas ruins que passaram. Porque já no título dessa mensagem eu deixei para vocês uma chave, e o título é: eu preciso me lembrar. E tem um texto que nós lemos e temos como base: quero trazer à memória
o que me pode dar esperança. Está aí o motivo, Wellington. Está aí o motivo, Willer. Está aí o motivo, meus irmãos. Quer continuar? Quer enxergar além do que você está enxergando? Quer alcançar além do que você já alcançou até hoje? Nessa semana eu passei um momento muito especial com o meu pastor aqui. O pastor Pedro me colocou sentado no banco e me exortou. Como é gostoso nós sermos exortados com amor. E as palavras, quando nós somos exortados, que são palavras que vêm diretamente do seio de Deus e com amor, você não esquece. Aí, com licença, pastor, vou usar suas palavras. Ele diz assim: Bruno, você está enxergando o pé da montanha e Deus já está te vendo do outro lado. Essa palavra eu dedico para você nessa noite. Ele não falou só para mim, não. Nós enxergamos o pé da montanha e muitas vezes nós até podemos olhar para cima e ver quando as nuvens se afastam para um lado e para o outro, quando o sopro de Deus de repente joga as nuvens e você vê o pico da montanha, talvez até congelado, cheio de neve, e Deus já está te vendo do outro lado. Não se esqueça de que tem uma história que muitos pastores contam no púlpito. Quando você subir a montanha, estiver escalando ela, se você cair e ficar pendurado numa corda e Deus falar para você: corte a corda, confia no Senhor. Todo mundo ouviu essa história já? É só uma história. Mas corte a corda. Aquilo que te prende, aquilo que te parou, aquilo que está te travando, talvez podemos até colocar o nome: laço do passarinheiro. Te travou, te parou, você não consegue mais andar, você tenta e não consegue mais, você fala com o pastor: eu vou fazer, e quando você sai lá e você não consegue fazer, está amarrado, está preso, está impedido de fazer, e você foi chamado, homem, mulher, criança, membro dessa igreja ou não, você foi chamado. Assim como esses pastores aqui, diante do sofrimento que passam, vou confessar a vocês, fui para casa hoje, depois de ter ajudado o irmão Israel com o carro dele, que ele foi levar o casal Crisma, fiquei preocupado com o pastor Paulinho. Falei com a Ana Paula: não sei se o pastor teve lugar para almoçar. Teve. Glória a Deus. Mas sabe por que esse homem sai por aí fazendo a obra? E quem é que cuida dele? É o Senhor. Mas você quer se colocar à disposição para ser usado por Deus para cuidar desse pastor? Pastor Paulo Braga? Quando ele estiver aqui no domingo, convida ele para almoçar na tua casa. Ele já almoçou conosco lá. Nem sempre dá. Mas se cada um convidar uma vez, quando ele vier aqui, ele vai ter onde se alimentar. Se alimenta de manhã aqui na EBD, junto conosco. E depois se alimenta também, né? Porque tem uma barriga ali que cabe bastante coisa. Glória a Deus. Esses são momentos felizes. Eu preciso me lembrar de alguma coisa. E o verso 21, depois de todo esse lamento, nós vemos que esse homem estava por um momento depressivo passando, e estava talvez com essa doença chamada síndrome do pânico, né? Depressão e coisas mais que são atuais, né? E que Satanás tem lançado no mundo e que nós estamos voláteis a ela, vulneráveis. Ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Daí uma mudança que nós podemos fazer por nós mesmos. Não espera Deus fazer algo milagroso na tua vida, se o milagre pode partir de você. Eu não sei quem teve no aniversário do irmão do pastor lá na casa dele, e o título da mensagem lá era: cadê o meu milagre? E meditamos na passagem de 2 Reis capítulo 4, quando aquela mulher chega diante do profeta e pede uma ajuda. Ele diz assim: diz-me aí o que é que tu tens em tua casa. Tem coisa dentro de você que precisa sair de dentro de você. Tem coisa que está guardada dentro de você, que Deus quer usar. Mas Deus não arromba a porta do teu coração. Ele disse à igreja da Ásia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo.
farei nele morada, e o ajudarei. Pelo menos 3 motivos eu vejo aqui que nós podemos trazer alguma coisa, 3 coisas que nós podemos trazer à memória, que pode nos dar esperança. E rapidamente, em poucas palavras, eu vou dizer assim, no verso 22, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Pode se lembrar disso? Vai se esquecer disso essa semana? As misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. Um outro motivo que eu posso ver aqui claramente nesse texto, que o mesmo homem que estava depressivo, de repente falou assim: não, vou me lembrar do meu Deus. O meu Deus não é só isso, não é só tristeza, não é só sofrimento, mas Jesus te falou alguma coisa desse tipo: no mundo tereis aflições. É verdade, porque aqui você vai chorar, você vai se entristecer, você vai se amargurar, mas vai haver um momento em que Ele vai enxugar do teu rosto toda lágrima, toda a lágrima. No verso 23 desse mesmo texto diz assim: grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. Eu posso me lembrar que Deus é misericordioso quando eu estiver passando por um problema difícil. Eu posso me lembrar também que Deus é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Terceira coisa, Deus é bom, diz o verso 25: Deus é bom para os que esperam por Ele. Tem alguém aguardando por Ele aqui? Tem alguém esperando por Jesus? Tem alguém precisando de Jesus? Tem alguém querendo muito Jesus? Quando a Sandrinha colocou aquela placa aqui, precisa de um pastor, você falou: realmente, quantas e quantas vezes na minha vida eu preciso do pastor do meu lado. Eu me lembrei disso. Quantas vezes na minha vida eu estou lá, cheio de dúvidas, cheio de medos. Crente tem medos, crente tem dúvidas. Perfeito, só Jesus. Crente lamenta, crente chora. É aqui o lugar para você se derramar. Se derrama diante dele. Não está aguentando? Senhor, não aguento mais. Como escreveu o poeta no poema Pegadas na Areia: me pega no colo, caminha comigo. Está precisando de Jesus? Está querendo muito Ele na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, no teu coração? Pedi a Ana Paula, traz aquele cartaz de novo, que a irmã Sandra colocou aqui. Nós já estamos partindo para o final da mensagem. Nós nos lembramos aqui que Deus é misericordioso, que Ele é fiel, que Ele é bom. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Todo mundo consegue ver aí? Todo mundo consegue enxergar? Bota lá para mim, cara, por favor. Lá na cadeira. Bota a cadeira aqui do meu lado. Aqui. O que estava escrito aqui antes, irmãos? Precisa-se de pastor. E agora? Precisa-se de Jesus. E agora? Precisa-se de Jesus. Quem se identifica com essa placa? Glória a Deus. Quem quer uma placa dessa aqui, ó, Amém. no teu coração? Glória a Deus. Quem quer levar uma placa dessa para casa? Quem quer ter uma placa dessa a todo momento, uma estampa na camisa? Reconhecendo que todo tempo nós precisamos desse Deus misericordioso, fiel e bondoso. Que aos servos dele, ele não poupa esforços para abençoar. No verso 29 diz assim: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Vou falar de novo. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Se prostra diante dele, está precisando dele. Não perde a oportunidade quando o homem de Deus, não só no dia dele, no dia do pastor, te fizer uma pergunta, um apelo.
Levanta a mão para Jesus todo dia e diz assim: Senhor, quero segurar na tua mão. O que diz o Salmo 23? Senhor é meu pastor, nada me faltará. De novo. E a gente fica pensando que não vai faltar dinheiro, né? A gente fica pensando que não vai faltar comida. E esse texto aqui que a gente leu aqui no capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, encerrando minha palavra já em alguns segundos, joga por terra toda a teoria da prosperidade que esse mundo está nos mostrando aí, através das mídias. O homem de Deus sofre, o homem de Deus chora, reclama, busca a Deus e coloca diante dele. É a Ele que você tem que entregar todo o teu lamento. Quer se lamentar para Deus? É o momento. Mas não esqueça, eu preciso me lembrar de algo que pode me trazer esperança. Tem um louvor que diz assim: Jesus meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei. Quero ouvir a igreja louvando. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá teu poder, seu amor. Jesus meu guia é. Vamos lá, todo mundo. Jesus meu guia.
seu evangelho, diz assim, no capítulo 16, no verso 33. Tenho-vos dito isso, Jesus falando, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Estende bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu. E Ele falou que em nome dEle você ia vencer. Você é um vencedor. Eu finalizo essa mensagem dizendo que você é um vencedor. Essa igreja não pode ser travada. Satanás não tem poder sobre a tua vida. Ele tem tentado te parar, ele tem te feito chorar, mas Deus está dizendo nessa noite que vai enxugar do teu rosto, Willer, toda lágrima, Wellington, toda lágrima vai ser enxugada. Sente saudade de alguém? Chora por ele. Quer se lembrar de alguém querido como o pastor Heber? Lembre-se, mas não se lamente. Você foi chamado para ir adiante, para caminhar em direção a Cristo, para buscar a estatura do varão perfeito. Você não é qualquer um. Nós não somos qualquer igreja. Nós somos a igreja de Deus escolhida aqui na terra. Nosso pastor não é qualquer pastor, é alguém que está aqui para te conduzir e identificar em você os seus talentos. Se coloca à disposição dessa obra. Essa obra precisa de você. Em nome de Jesus, desperta a igreja. Deus seja glorificado nessa hora. Eu quero passar a palavra ao pastor nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus.